Boa noite, pessoal. Tudo bom? Pessoal, hoje nós vamos fazer uma live sobre emagrecimento, saúde ou estética. Bom, pessoal, obesidade ela é uma doença crônica, tá? É uma doença bastante importante. A presença dela, o excesso de tecido gorduroso mantido por longos períodos, ele vai fazer com que esse paciente desenvolva riscos cardiovasculares ou riscos de outras doenças, doenças metabólicas bastante importantes. E a saída para o controle de obesidade é o emagrecimento, tá? Então não existe uma forma diferente de se lidar com essa presença de tecido gorduroso aumentado que não produzindo emagrecimento nesse paciente, tá? É a principal forma de tratamento, então. Os pacientes que precisam emagrecer são pacientes que vão precisar executar determinadas estratégias. Eu vou precisar tirar esse paciente de uma determinada zona de conforto. Tá? Então, o paciente que fez um ganho de peso ou não está conseguindo emagrecer, de alguma forma o organismo dele se adaptou tão bem àquele momento que isso torna aquele momento lá um momento específico para que eu precise retirar aquele paciente, mobilizar aquele paciente de alguma forma para eu oferecer um ambiente um pouco diferente do que ele tem hoje. Então, a obesidade, ela é a sua genética associada ao seu ambiente, ela vai produzir um fenótipo. Então, se você tem uma carga genética que faça com que você sinta mais atração por alimentos mais calóricos, por exemplo, se essa carga genética também seja mais propícia para que você não faça atividades físicas também, isso pode fazer com que esse paciente ele entre em uma zona de conforto em que ele tenha um tecido gorduroso um pouco mais aumentado. Então, para que eu retire esse paciente dessa zona de conforto, eu tenho muitas vezes algumas ferramentas que a gente consegue utilizar. A principal ferramenta é a tríade da supercompensação, que envolve alimentação, treino e descanso. Isso tudo dentro de uma base hormonal que sempre é avaliada nos pacientes que precisam iniciar um trabalho de emagrecimento, tá? Então, assim, para que eu mobilize, para que eu retire, para que eu indique uma alimentação diferente daquilo a que você está acostumado a fazer, para que eu te indique um treino diferente daquilo que você está acostumado a fazer. Se você tiver sedentário, seria qualquer treino. E para a gente observar também se o seu descanso ou se o seu sono eles estão adequados, eu vou precisar te mobilizar. Isso vai te provocar um desconforto. Se você está numa zona de conforto, para eu te retirar dessa zona de conforto, eu vou precisar te perturbar de alguma forma. Eu vou ter que oferecer um ambiente, um cenário um pouco diferente do que o que você tem hoje, tá? Então, assim, o esforço ele vai ser necessário, tá? Então, é uma ilusão, às vezes, a gente pensar que simplesmente por você ir no consultório médico ou porque você vai iniciar o uso de algum determinado medicamento, você vai conseguir ter êxito naquilo que você vai se propor. Então, o que acontece? Os pacientes eles precisam cada vez mais ser mais bem informados com relação às estratégias que eles vão precisar executar, porque senão eles não vão conseguir ter o resultado que a gente precisa que eles tenham, tá? Com o emagrecimento, tá bom? Então, assim, essas estratégias, elas não vão ser prazerosas, principalmente no começo do trabalho, tá? À medida que o tempo passe e à medida que o seu corpo compreenda que aquela perturbação, ela vai vir de novo, ou seja, uma rotina de exercício físico com uma frequência definida, por exemplo. Essa frequência, no começo, você vai ter, muitas vezes a sua cabeça fala para você assim, ó, não vá, você tá cansado, você precisa descansar, só que o corpo tem que ir. À medida que você oferece uma frequência definida, com uma intensidade X, isso vai fazer com que o seu corpo, aos poucos, ele comece a prever que vai vir alguma perturbação física. E isso faz com que o seu corpo tente se preparar para aquela determinada demanda e faça com que o seu corpo produza neurotransmissores relacionados ao prazer, neurotransmissores que vão te deixar mais estimulado para que você consiga realizar o exercício ou realizar o trabalho físico que você vai se propor de uma maneira mais eficiente, tá? Mas isso acontece com o tempo. Isso não é de uma hora para outra, tá? Então, assim,
ninguém que está sedentário e está se alimentando só seguindo o prazer, vai de repente começar a fazer exercício físico e entrar num programa ou num planejamento alimentar se sentindo a melhor pessoa do mundo. Tá? Isso depende muito da motivação também. Tá? Então, muitas vezes, coisas que façam com que o paciente se sinta mais motivado, para que ele se sinta mais aberto a realizar as estratégias necessárias, elas são artifícios que podem ser utilizados durante uma consulta, que podem justificar, por exemplo, o trabalho que aquele paciente vai ter, ou a mudança de hábito que aquele paciente precisa passar por ela. Tá? Então, assim, resultados estéticos, eles podem justificar mudanças de hábitos. Tá? Então, assim, um paciente que começa a compreender que se ele perder tecido gorduroso, se ele emagrecer de uma forma geral, ele vai ter uma condição física um pouco mais aceitável, vamos dizer assim, ele passa a trabalhar mais, ele passa a trabalhar as estratégias que a gente define durante a consulta de uma maneira mais assertiva. Ele começa a compreender que vai valer a pena fazer aquele tipo de trabalho, porque ele vai gerar um resultado interessante para ele. Tá? Mas assim, a estética é uma coisa muito subjetiva. Ela depende muitas vezes do tempo, ela depende do lugar, ela depende de países, ela depende de culturas, ela depende das pessoas, né? Então assim, modelos físicos, então tudo isso é sempre uma conjuntura. Então, a gente trabalhar com algo pensando na estética, a gente precisa estar mais sensibilizado com o que as pessoas querem de uma forma geral e com o que o paciente espera dele mesmo. Tá? Então, tem alguns pacientes que chegam, inclusive, às vezes com uma foto daquele resultado que ele gostaria para ele mesmo. Então é muito importante o médico ou o profissional de saúde que for seguir um paciente que tem essa pretensão de ter um corpo igual a de alguém, para que esse profissional ele tem que mostrar para aquele paciente que se ele perder tecido gorduroso e construir massa magra, ele vai ter a melhor versão dele mesmo. Mas ele não vai ter um corpo parecido com alguém famoso ou com alguém que aparece em revistas ou que aparece nas mídias sociais, por exemplo. Tá? Então, assim, a melhor versão de si mesmo é algo que pode e deve ser buscado pensando na saúde que isso pode trazer. Então, uma pessoa que imagina ou que se projeta tendo um resultado interessante, construindo um corpo com menos gordura e construindo um corpo com mais massa magra, provavelmente ela vai gerar um resultado que vai ser agradável. Esse resultado ele pode gerar bem-estar, ele pode gerar qualidade de vida também. Muitas vezes a gente fala com os pacientes que a ideia do emagrecimento é produzir a bola de neve ao contrário. Sempre que se fala em bola de neve, sempre se pensa em coisas negativas. Só que quando a gente produz o resultado emagrecimento com ganho de massa magra, muitas vezes isso vem acompanhado de uma rotina de exercícios mais bem feita, com uma qualidade de vida maior, um sentimento de bem-estar maior, menos estresse, melhor controle do sono, e isso vai virando uma bola de neve, e isso vai trazendo benefícios para os pacientes. Então tem muitos pacientes que falam assim, eu não sou daquela pessoa que vai adorar a academia, ou que vai adorar correr, que sente uma satisfação muito grande, ou que levanta muito cedo para ir fazer uma atividade física com um sorriso no rosto e tal. Não é ainda. Pode ser? Pode não ser? Também pode, tá? Mas isso tudo vai depender da execução das estratégias, da frequência que você vai fazer, das mudanças de objetivo que você pode ter durante o processo. Tudo isso pode fazer com que o seu corpo se torne mais previdente. Ele pode se preparar para que a execução daquelas estratégias aconteça de uma maneira mais prazerosa. Tá? Então, assim, o exercício físico ele pode produzir neurotransmissores relacionados ao prazer, sim. Tá? Então, a busca desse tipo de resultado, dessa produção de neurotransmissores, é uma coisa que é estimulada. A gente precisa estimular isso porque os pacientes eles acabam tendo um benefício muito interessante. Então, a atividade física ela pode fazer
fazer, por exemplo, com que um paciente que esteja deprimido ou ansioso tenha um controle maior dos neurotransmissores que ele precisa produzir para que ele não tenha ou para que ele não desenvolva gravidade nos transtornos pelos quais ele esteja passando. Tá? Então, isso é muito importante, assim, isso é uma coisa que é interessante de ser falada. Então, hoje, quando a gente pensa em estética, ou quando a gente pensa no físico feminino ou no físico masculino, o físico masculino que chama mais atenção, que é mais socialmente aceitável, vamos dizer assim, é um físico mais rico em detalhes. É um risco que eu não tenho mais um volume tão grande quanto eu tinha nos anos 90. Nos anos 90, os homens, a grande maioria dos homens queria ter mais de 100 quilos, queriam ser grandes. As mulheres não tinham uma necessidade tão grande de ter volume muscular. Elas se contentavam com um corpo mais magro. Mas aquilo era o modelo estético daquela época. Hoje em dia, os modelos estéticos masculinos, por exemplo, são físicos mais ricos em detalhe, com uma definição muscular mais importante. O volume muscular ele é importante, mas ele não precisa ser tão grande quanto era, por exemplo, nos anos 90. As mulheres hoje, elas não querem mais ficar tão magras ou só magras. Elas querem ter uma quantidade de gordura pequena, sim, mas elas também querem uma quantidade de massa magra. Nada exagerado. Então, o físico feminino é um físico em que a sensibilidade do profissional ela tem que estar presente, porque o profissional ele pode errar a mão, por exemplo, e fazer com que essa mulher ganhe uma quantidade de massa muscular muito exagerada e que gere um nível de detalhe que às vezes não é uma coisa desejada por ela. Então, normalmente a gente parte de um pressuposto que a gente precisa de um corpo com mais curvas, com acentuação de curvas que deixa aquele corpo harmônico. Tá? No caso do físico masculino, o físico masculino ele tem que ser mais rico em detalhes. O volume muscular provavelmente vai ser algo a ser buscado, mas com um percentual de gordura mais baixo. Tá? No caso das mulheres, a gente também busca diminuir percentuais de gordura, e também busca ganhos de massa magra. Isso tudo é importante na construção de um resultado final, e esse resultado final com um percentual de gordura mais baixo, vamos dizer assim, muitas vezes ele é motivador para que as estratégias iniciais que façam com que o paciente busque fazer exercício físico, busque se adequar a uma alimentação, busque ter melhor qualidade de sono, elas fiquem justificadas. Então isso permite que o paciente consiga seguir dentro do planejamento porque ele quer algo em troca. Então a produção de resultados, ou resultados estéticos, ou resultados que agradem aquele paciente, a individualidade daquele paciente em específico, é algo a ser trabalhado, é algo importante a ser trabalhado. Porque se o paciente simplesmente perde peso e ele no futuro ou em um futuro próximo ele fica exatamente com a mesma forma, só que menor, muitas vezes esse paciente ele não consegue enxergar os resultados dos sacrifícios que ele teve que fazer. Tá? Então isso é algo também que vale a pena ser pontuado. Tá? Então, buscar a melhor qualidade física, buscar a sua melhor condição física com qualidade muscular e saúde é diferente de buscar um modelo específico. É só buscar a sua melhor forma, é buscar o seu melhor, não só físico, tá? Mas as suas performances, elas tendem a melhorar. Então, o fato de você se engajar no processo de emagrecimento vai fazer com que vocês tenham hábitos tão bons, tão interessantes, que vão fazer com que as suas performances, de uma forma geral, elas também possam melhorar. Então, performance cognitiva, performance laboral, sua performance de treino, ou sua performance sexual, tudo isso tende a ter melhora, porque o seu bem-estar vai ficar maior, sua qualidade de vida ela vai melhorar, você vai deixar de ter hábitos nocivos e a chance de você seguir em hábitos positivos, ela aumenta. Então, quando a gente faz a bola de neve positiva, a gente aumenta essa chance de você ter vários benefícios. Então, não só o benefício de você perder gordura ou de você ganhar massa magra, tá? Então, isso também é interessante. Uma coisa é fato. Os resultados físicos,
eles fazem com que os pacientes tenham uma adesão maior ao tratamento, tá? Então, assim, resultados físicos e modificações antropométricas, elas aumentam o engajamento daquele paciente no que ele precisa fazer para chegar nos resultados que ele almeja, tá? Deve-se saber de onde... Quando um paciente ele vai para o consultório, a gente faz um corte no tempo. A gente avalia como é que a genética dele lidou com o ambiente que ele ofereceu para ele mesmo, e a gente parte dali para objetivos específicos. Então, nesse momento, quando a gente consegue avaliar o paciente em consulta, a gente vai colher toda a história clínica desse paciente. E a gente precisa de tempo para isso. A gente precisa analisar como é o sono desse paciente, se esse paciente acorda bem disposto, se esse paciente tem uma rotina de treinos, como é que está o estresse desse paciente, se ele tem algum nível de ansiedade, como é que é o humor desse paciente. Então, são várias coisas que são analisadas. E em conjunto com essa análise, a gente tem que fazer uma medição. A gente precisa fazer o exame físico, em que a gente consiga ter dados específicos ou dados objetivos para que a gente saiba de onde a gente está partindo. Normalmente, no consultório, a gente faz uma antropometria por meio de um equipamento chamado bioimpedância. Então, pelo exame de bioimpedância, a gente consegue um resultado em que a gente sabe quanto de massa magra aquele paciente tem, quanto de gordura ele tem e qual o percentual de gordura ele tem. Tá? Associado aos exames complementares, então o retrato antropométrico, que é o resultado do exame de bioimpedância, ele é analisado junto com o resultado dos exames laboratoriais ou exames complementares, o que forem necessários. Isso vai permitir que a gente estabeleça algum determinado diagnóstico ou estabeleça uma determinada estratégia para conseguir a modificação que aquele paciente deseja. Então, um paciente que não esteja obeso, por exemplo, um paciente que tenha um peso adequado para a altura dele, ele pode fazer um acompanhamento médico pensando em melhora de performance ou pensando em um percentual de gordura menor? Com certeza. Boa parte dos pacientes que me procuram, eles têm um peso normal para a altura. Muitas vezes esses pacientes já fazem alguma atividade física, mas não têm uma rotina alimentar programada, ou não tem um sono bem cuidado, ou querem saber como é que está hoje a estrutura hormonal, a própria estrutura metabólica e hormonal. Muitas vezes ele parou de ter algum resultado e quer continuar a ter resultados. Tá? Então, para esses pacientes, a gente monta uma rotina específica para que a gente melhore algo que já não está ruim. Tá? Então, pacientes que têm, por exemplo, sobrepeso ou obesidade, esses pacientes, sim, eles precisam de tratamento específico. Os outros pacientes, provavelmente, eles vão fazer um trabalho de qualidade muscular, não necessariamente chamado de tratamento para resolver alguma doença, tá? Mas são o estabelecimento de estratégias que vão fazer com que ele melhore a performance dele. Tá? Então, muitas vezes, o uso de estratégias alimentares e estratégias físicas, uso de suplementos alimentares, se forem necessários alguns medicamentos para melhorar condições que a gente possa melhorar, tá? Podem fazer com que esse paciente consiga resultados que o agradem. Então, o paciente que procura o consultório, ele pode estar bem, ele pode não estar doente, mas ele pode querer melhorar. Então, ele pode simplesmente se incomodar com um determinado tipo de performance e querer ir no consultório melhorar isso daí. Tá? Então, assim, caminhos possíveis com resultados que impressionem no menor espaço de tempo tornam as pessoas mais propensas a realizarem esforços. Então, o que é isso? Quando eu falo para o paciente que ele precisa fazer, ele precisa ter um planejamento alimentar, que ele precisa treinar e às vezes até mudar o tipo de esporte que ele tá executando, ou mudar a frequência de determinadas atividades físicas que ele faz, mudar às vezes a intensidade, mudar o volume que é o tempo de treino, em nome de um resultado que chame a atenção desse paciente, a chance dele buscar seguir aquilo que é falado em consulta, ela aumenta demais, ela faz com que aquele paciente ele foque, ele entenda, ele compreenda melhor aquilo que você entrega para ele como informação, porque ele quer aquele resultado. Então, um resultado físico, um resultado que cause uma boa impressão para aquele paciente em específico, ou para aquele indivíduo em específico,
Ele é muito importante de ser trabalhado, ele não pode ser deixado de lado. Deixar de lado esse aumento de propensão a seguir as estratégias, muitas vezes é você deixar de usar uma estratégia que vai fazer com que o resultado do seu paciente leve ele a uma condição física e uma condição de saúde melhor do que a que ele tem hoje. Então, por exemplo, se eu não usar absolutamente nada, só falar para aquele paciente que ele precisa fazer uma alimentação específica, usar determinados medicamentos e é para que ele volte daqui a 6 a 8 semanas, sem mostrar para ele o tipo de benefício que ele pode ter, ou o tipo de perda de gordura, ou quantos quilos, uma faixa de peso, com essa determinada estratégia aqui, se você não beber, por exemplo, o resultado esperado é uma perda de 3 a 4 quilos em um determinado em um determinado tempo. Isso tudo faz com que o paciente ele fique mais confiante na hora de executar as estratégias. A gente induz o paciente a seguir as estratégias de uma maneira mais assertiva, porque ele quer produzir aquele tipo de resultado que ele escuta em consulta. Então, trabalhar isso de uma maneira positiva é algo que é extremamente importante, a gente não deve abrir mão disso. Tá? Então, assim, saúde. Tecido gorduroso em excesso não é saúde. Obesidade é uma doença crônica. Obesidade é uma doença, então, tecido gorduroso em excesso por períodos superiores a 10 anos, inclusive um sobrepeso, ou seja, um IMC acima de 25. Um IMC, gente, é um cálculo que a gente faz para saber se o peso que você tem está adequado para a sua altura. Então, é a massa dividido pelo quadrado do peso em metros, tá? Você tendo um IMC entre 18,5 e 25, seu IMC é normal. Seu IMC de 25 a 30 seria um IMC de sobrepeso. A partir do sobrepeso e acima de 30, eu tenho os níveis de obesidade. Acima de 30 eu tenho obesidade grau 1, acima de 35, obesidade grau 2, acima de 40, obesidade grau 3, que aí, inclusive, eu já posso ter indicação para fazer cirurgia bariátrica, por exemplo. Tá? Esses pacientes, então, um paciente com sobrepeso, então um tecido gorduroso aumentado por períodos superiores a 10 anos vai fazer com que você tenha uma elevação do desenvolvimento de doenças que podem produzir evento morte. Tá? Então, por exemplo, um paciente que esteja com sobrepeso ou obesidade e se mantém assim por longos períodos, por períodos superiores a 10 anos, ele pode ter um risco maior de desenvolver hipertensão? Pode. Ele pode ter alguma coronariopatia? Pode. Ele pode ter fibrilação atrial? Pode. Ele pode ter outros distúrbios de condução cardíaca? Pode também. Aumenta a chance também desse paciente ter eventos isquêmicos. Então, eventos isquêmicos é assim, trombose ou AVC. AVC é mais comum, as pessoas compreendem melhor quando a gente fala em AVC, tá? Então, acidente vascular cerebral, por exemplo, tá? Então, são doenças circulatórias que podem matar ou produzir sequelas importantes. O paciente obeso ou o paciente acima do peso, ele tem maior risco para desenvolvimento dessas doenças, tá? Doenças metabólicas, então resistência à insulina, diabetes, hipotiroidismo. O paciente obeso, ele não precisa... existe um erro, existe uma falácia que todo paciente que tem hipotiroidismo ele vai ser um paciente obeso. Isso não é verdade, tá? A grande maioria dos pacientes com hipotiroidismo, eles não são obesos, tá? Obesidade é uma doença que muitas vezes ela vem apenas de uma desproporção calórico, uma desproporção das calorias do alimento e da utilização dessas calorias para a produção de energia. Simplesmente aquele paciente ele come mais do que gasta. Tá? E isso é uma coisa muito comum, tá? Então, o paciente obeso normalmente ele tem como principal causa uma ingestão maior de calorias do que ele deveria ter, tá? Doenças psiquiátricas podem estar ligadas também ao peso, tá? Então, ansiedade, depressão, transtornos mistos, transtornos dismórficos. O que é isso? O paciente que se olha no espelho e fala, eu preciso ser maior. Então, vigorexia, por exemplo, isso também é um transtorno psiquiátrico. Então, o paciente ele pode se olhar no espelho e um paciente forte, um paciente com grande quantidade, com grande volume muscular, ele pode se olhar no espelho e se enxergar
magro, a ponto dele adotar estratégias para que ele ganhe mais volume muscular, e muitas vezes ele já está grande o suficiente, e muitas vezes ele não é fisiculturista, ele não é atleta, ele não pratica aquilo como um esporte, tá? É muitas vezes um transtorno dismórfico. Tá? Transtornos dismórficos também acontecem com pacientes magros, pacientes mais magras. É mais comum nas mulheres, por exemplo, uma mulher anoréxica, ela pode se olhar no espelho e, apesar de estar magra, ela pode se achar gorda. E aí ela tenta fazer estratégias que podem levar a consequências bem importantes. Tá? E isso é um problema psiquiátrico também. Tá bom? Bulimia também, a bulimia também faz parte, é um transtorno psiquiátrico também. O paciente ele pode fazer a ingestão de algum alimento buscando o prazer naquele momento, mas logo depois, logo ao sair da mesa, ele provoca vômito, ele tenta colocar para fora aquilo com que ele se alimentou, porque por medo daquilo gerar mais tecido gorduroso ou fazer com que ele engorde. Tá? E isso é uma coisa importante também. Alguns tipos de câncer, então cânceres em trato gastrointestinal, câncer de cólon, câncer de estômago, tem uma relação muito forte também com a obesidade. Então pacientes obesos por longos períodos podem desenvolver alguns cânceres, principalmente em trato gastrointestinal. Outras doenças gástricas, doença de refluxo gastroesofágico, hérnia de hiato, por exemplo, também é uma doença que pode estar relacionada à hiperfagia ou à obesidade de uma forma geral. Doenças hepáticas importantes também podem estar relacionadas à obesidade. Então, em algumas pessoas, a presença do tecido gorduroso por si só faz com que o fígado dessas pessoas acabe produzindo uma quantidade maior de transaminases, de TGO, TGP, que são enzimas hepáticas, e isso pode colocar o paciente numa condição chamada de síndrome de NASH. Tá? Síndrome de NASH é a hepatite não alcoólica gordurosa. Tá? Nessa síndrome, o paciente obeso ele acaba fazendo uma produção maior de transaminases, ele pode ter um acúmulo de gordura no fígado, e a presença daquele tecido gorduroso ou a presença daquele ambiente inflamatório pode fazer com que esse paciente desenvolva fibrose hepática, ele pode desenvolver hepatocarcinoma hepático, ele pode ter, então, vários problemas bastante importantes no fígado. Hoje, no mundo, existe uma pandemia da obesidade. Quanto mais os humanos conseguem se planejar do ponto de vista alimentar, maiores são os interesses comerciais, mais indústrias investem em alimentos que sejam mais prazerosos. Alimentos mais prazerosos, muitas vezes, eles são ricos em açúcar e ricos em gordura. Mas muitas empresas elas não querem saber muito se aquilo vai produzir um indivíduo obeso ou com menos saúde. Ela quer lucrar. Então, se aquele alimento ele vai ser mais prazeroso, se ele tem uma aceitação maior ou provoca nas pessoas a vontade de consumir, provavelmente eles vão investir em algo que seja mais saboroso. Lógico que hoje existe uma mudança de mentalidade bastante importante. Nos Estados Unidos, cada vez mais abrem empresas de alimentação voltadas para a saúde, por exemplo. Tá? Então, lojas de fast food que continuam abrindo bastante nos Estados Unidos, elas têm sofrido uma competição cada vez mais importante de empresas que buscam produzir um produto mais saudável. Quanto maior o grau de informação das pessoas, maior é o cuidado dessas pessoas com os alimentos que elas fazem uso. Então hoje a obesidade há 30 anos atrás era algo mais importante nas classes mais favorecidas. Hoje, classe média baixa e as classes mais baixas, elas apresentam índices de obesidade maiores do que as classes mais favorecidas ou classes com um nível de escolaridade maior. Então, pessoas mais bem informadas, elas têm uma qualidade de informação que influencia na escolha alimentar dessas pessoas. Então, isso é cada vez mais importante. Tá? E o ganho de peso? Como é que ele acontece? Esse ganho de peso, ele sofre várias influências.
Então, a influência da carga genética ela é extremamente importante. Os alimentos que essa pessoa vai fazer uso também são bastante importantes. Uma cultura alimentar, então povos diferentes ou locais diferentes, eles têm uma cultura alimentar que é diferente também. O comportamento alimentar dessas pessoas também ele pode ser diferente com relação às pessoas que não são obesas e fazem parte do mesmo convívio dessa pessoa. Interesses econômicos das empresas vão fazer com que essas empresas elas produzam alimentos ou mais saudáveis, querendo agradar um público que tem essa preocupação, ou alimentos mais prazerosos, para trabalhar com um público que queira simplesmente escolher aquele alimento pela facilidade ou pelo prazer que aquele alimento pode proporcionar. O sedentarismo é algo também que aumenta as chances da pessoa desenvolver obesidade. Tá? Estresses, então pessoas que trabalham muito, pessoas que têm uma rotina laboral muito intensa ou que têm estresses importantes também familiares, eles são mais propensos a ter uma produção de neurotransmissores e de hormônios relacionados ao estresse que protege o gasto de tecido gorduroso e que fazem com que um percentual um pouco maior de proteína muscular e de glicogênio muscular seja utilizado por essas pessoas para a produção de energia. Existem algumas drogas também que fazem com que o metabolismo fique mais propenso a acumular mais tecido gorduroso, que fique mais propenso a fica um metabolismo em que a chance de você construir tecido gorduroso ela fica maior. Tá? Hoje, no Brasil, a quantidade de pessoas que estão acima do peso ela é maior do que a metade da população brasileira. Então, hoje, as pessoas que têm, no mínimo, sobrepeso, elas representam 55% da população brasileira. É um dado que é muito grande. Uma pessoa em cada 5 ela é obesa hoje no Brasil. Então, hoje, 20% da população brasileira, ela não tem apenas sobrepeso, ela tem obesidade. Esses pacientes, ou essas pessoas, elas precisam de tratamento médico, mas elas não vão tanto assim no médico. Elas não recebem isso um diagnóstico e não têm isso como algo a ser cuidado. Apenas 10% das pessoas que estão acima do peso, elas recebem alguma orientação ou recebem o diagnóstico de algum profissional de saúde dizendo que elas estão acima do peso e que elas se beneficiariam do emagrecimento. Desses 10% dessas pessoas, aliás, das pessoas que são obesas, desses 55%, apenas 2% procurou algum médico, ou algum nutricionista, ou algum professor de educação física e iniciou um trabalho efetivo para perder peso. Desses 2%, 30% desiste na primeira semana. Mais de 50% desiste antes do primeiro mês. Então esses dados são muito importantes. Cada vez mais os profissionais que trabalham com essa área, eles precisam conseguir tocar melhor esses pacientes. Eles precisam lançar mão de estratégias, muitas vezes não só medicamentosas, mas quando você, por exemplo, trabalha naquele paciente, a ideia de que ele pode conquistar um resultado importante, um resultado em que ele fique com menos tecido gorduroso, com que ele fique com mais massa magra e que isso faça com que ele se sinta melhor, é algo a ser realmente trabalhado e precisa ser bem trabalhado. Então, um paciente que recebe uma rotina diferente da que ele tem hoje, que envolve uma alimentação planejada, que envolve treinos físicos, que envolve controle de sono, manejo de estresse, se ele não tiver um resultado objetivo em mente, ele se perde. Ele desiste, porque aquilo não vai ser prazeroso. Tá? Os medicamentos que esses pacientes eventualmente façam uso não são pílula mágica. Então, os medicamentos que eu posso prescrever, por exemplo, eles podem ajudar. E eles fazem uma ajuda específica. Muitas vezes eles vão ajudar no controle de saciedade, mas se o paciente, mesmo ele não sentindo fome, ele quiser consumir algum alimento que esteja fora da dieta, ele vai consumir, ninguém vai segurar. Então, aquele medicamento ele ajuda, mas ele não escolhe pelo paciente. Controle de irritabilidade, controle de humor, uma dieta mais hipocalórica, algo que faça com que aquele paciente sinta que algo está faltando, pode deixar ele mais irritado, pode fazer com que o humor dele fique um pouco alterado, tá?
Então, por exemplo, controle de saciedade, controle de irritabilidade, controle de humor, controle de absorção de nutrientes. Então, existem alguns medicamentos que fazem com que o paciente absorva menos gordura, ou faça com que esse paciente absorva menos ou jogue mais fora, ou que ele excrete mais glicose, por exemplo. Isso pode ter benefício? Pode ter benefício, mas isso não faz a dieta pelo paciente, isso não faz o exercício pelo paciente. Então as estratégias iniciais, elas são basais. Sem essas estratégias iniciais, não adianta eu pensar em uso de medicamento, ou não adianta eu pensar em uso de suplemento para melhorar a performance e tal. Eu preciso realmente executar o treino, eu preciso realmente executar o planejamento alimentar, eu preciso me sentir seguro para que nessa execução eu consiga realmente algum tipo de resultado, né? Então, os pacientes, lógico que não se deve mostrar para os pacientes resultados inatingíveis. Os resultados, eles têm que ser possíveis daqueles pacientes conquistarem. Tá? Então, resultados impressionantes, eles devem ser interpretados não como algo impossível ou que não seja para aquelas pessoas. Tem que ser algo palpável, algo que eles consigam para eles. Então, isso tem que ser trazido para uma realidade, para a realidade daquele paciente em específico. Pacientes que realmente precisam de tratamento médico, que precisam de uma prescrição medicamentosa, normalmente são pacientes que têm sobrepeso ou obesidade. Como é que a gente define isso? Sobrepeso, então, IMC, a partir de 25, já associado, por exemplo, a uma hipertensão, a alguma outra doença que seja relacionada à obesidade, ela torna aquele paciente apto a receber, torna aquele paciente com indicação para receber o controle medicamentoso, ou para que ele faça uso de um determinado medicamento que auxilie ele naquele processo. A circunferência da cintura também é algo que é importante. Então, assim, uma fita métrica já seria suficiente para que você conseguisse ter uma ideia de se você está em risco ou não. Mulheres com uma circunferência de cintura maior do que 80, luz amarela. Uma mulher com uma circunferência de cintura acima de 88, luz vermelha. Eu tenho sim um aumento de risco muito importante nessas mulheres. Tá? No caso dos homens, luz amarela a partir de uma circunferência de cintura de 94 centímetros e uma circunferência de cintura acima de 102, uma luz vermelha. Eu realmente preciso perder peso. A saúde daquele paciente depende das estratégias, depende de determinados resultados para que ele diminua risco cardiovascular, por exemplo, ou diminua risco metabólico ou risco de outras doenças. E essa circunferência de cintura, como é que eu faço, onde é que eu passo a fita aqui? Porque se eu fizer mais em cima ou mais embaixo, ela pode dar diferente. Então, normalmente, a gente fala para o paciente para palpar aqui perto dos pneus, por exemplo, assim, existe um osso, é o osso ilíaco, né, e ele tem um ponto mais superior aqui, que a gente chama de crista ilíaca. E se a gente ir subindo, a gente consegue palpar a costela flutuante, que é a primeira costela aqui na lateral. O ponto médio nisso, um ponto médio entre essas duas localizações é por onde a minha fita métrica deve passar, tá? Então, assim, entre o umbigo e o externo, e o osso aqui de cima, assim, a gente precisa passar a fita métrica para que a gente calcule, tá? Então, a gente precisa passar no ponto médio entre a crista ilíaca e a primeira costela, dos dois lados, tá? E aí sim a gente consegue medir aí a circunferência da cintura desse paciente. Não sei se ficou muito bem explicado, não. Qualquer coisa vocês me perguntem aí que eu repito. Então, o paciente que vai no consultório médico, ele carrega com ele a representação do genótipo, aliás, a expressão do genótipo dele, influenciado pelo ambiente que ele proporcionou ao longo dos anos. Quando eu vejo um paciente na minha frente no consultório, eu estou fazendo já um corte temporal. Então, a partir daquele momento, ou sabendo da onde eu estou partindo, eu consigo estabelecer estratégias ou estabelecer objetivos para que aquele paciente consiga lutar para chegar ou para atingir aqueles objetivos. Eu não posso colocar objetivos de longo prazo para um paciente que precisa, por exemplo, perder 30 quilos.
Como é que eu faço um paciente enxergar que em 6 semanas ele vai ter um bom resultado, sendo que ele precisa perder 30 quilos, e nas 6 primeiras semanas ele pode ter um limite ali, se ele tiver um bom resultado, se ele perder entre 5 e 7 quilos, já vai ser um resultado muito, muito grande, muito, muito bom. É difícil. Então eu preciso trazer para a realidade daquele paciente, eu preciso trazer resultados possíveis dentro de tempos pré-determinados, mas que aquele paciente se sinta estimulado ou se sinta capaz de realizar aquele tipo de estratégia para chegar naquele resultado. Então isso também é bastante importante. Então, possíveis resultados físicos, eles podem justificar ou estimular as mudanças de comportamento. Então, um paciente que está na minha frente no consultório, em que a gente vai fazer o corte temporal desse paciente, um retrato antropométrico e um retrato metabólico para se estabelecer diagnóstico e se estabelecer estratégias de tratamento, tanto estratégias alimentares ou estratégias medicamentosas, são pacientes que eles vão precisar executar algum tipo de trabalho, e o meu papel, ou o papel dos profissionais, é exatamente fazer com que esse paciente se sinta estimulado a seguir, ou se sinta estimulado a cumprir com o que ele precisa fazer para que ele consiga chegar no resultado. Então não adianta eu te dar um mapa. Se você não seguir, ou se você achar que aquele mapa vai fazer com que... se você achar que aquele percurso é muito, muito longo, você pode não querer cumprir. Então, por exemplo, se eu for fazer uma viagem que eu precise andar 1.000 quilômetros, é mais fácil eu tentar estabelecer uma meta para que eu alcance os primeiros 100 quilômetros do que se eu pensar em chegar ao resultado final cumprindo os 1.000 quilômetros. Então, assim, é só uma analogia para ver se a gente consegue passar um pouquinho do que eu estou pensando. Então... que beleza. Parou aqui o negócio. Bom, eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas, gente, pra gente ver se tem alguma coisa aqui. É possível ganhar massa magra sem usar anabolizante? Bom, é possível ganhar massa magra sim, sem usar anabolizante. Eu vou depender de uma estratégia de treino específica. Tá? Eu vou depender de um aporte, vou depender também de um planejamento alimentar específico, e eu preciso também ter expectativas reais. Então, o uso de alguns medicamentos, ou o uso de derivados de testosterona ou de esteroides anabolizantes, eles podem fazer com que a sua capacidade proteica, ou a sua capacidade de utilização a sua capacidade de síntese proteica ou de síntese de proteínas contráteis, ela fique maior, ela fique mais robusta. Você aumenta a chance de você ter um crescimento maior quando você faz uso de determinadas substâncias. Tá? Mas é possível? Sim, é possível sim. Tá? Mas... muito provavelmente, se você fizer uso de alguma substância ou de algum hormônio sexual ou de algum hormônio de crescimento, as chances de você conseguir construir mais ou de você sintetizar mais proteína contrátil, ela aumenta. Tá? Perdas de peso rápidas, elas são boas para o organismo? Perdas de peso mais rápidas ou perdas de tecido gorduroso de uma maneira um pouco mais rápida, elas podem ser interessantes do ponto de vista de adesão às estratégias. O que é isso? Se eu tiver uma perda de peso muito lenta, provavelmente aquele paciente ele vai sentir que os resultados não estão vindo e que as estratégias que ele esteja seguindo não estão surtindo efeito. E ele pode simplesmente não seguir fazendo o tratamento. Quando eu tenho perdas de peso ou perdas de gordura no menor tempo possível, aquilo pode entregar uma informação para um paciente de que o que ele está fazendo está funcionando e que ele deve continuar seguindo com as estratégias. Se eu fizer uma perda de peso muito rápida ou sem um planejamento, pode ser que uma fração do peso perdido seja de massa magra. Então, por exemplo, se eu faço uma dieta inadequada, eu posso ter perda de 30% a 50% do peso total perdido de massa magra. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que tinham uma quantidade de peso muito grande. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele tinha 100 quilos e quando ele chegou no consultório ele já estava com 70. Mas ele falou... Ele me disse que a estratégia que ele fez foi simplesmente trancar a boca. Ele começou a comer uma vez só no dia e resolveu apostar para ver no que dava.
Ele perdeu peso, perdeu 30 quilos. Só que esse paciente ele perdeu uma quantidade muito alta de massa magra. Quando ele levantava os braços deles eram mais flácidos. Eu não tive. Aquele paciente ele não tinha um aspecto saudável. Ele não tinha um aspecto que me fizesse, por exemplo, dar parabéns pela perda de peso que ele teve. Muito pelo contrário, ele me causava preocupação. Então, assim, era um paciente que tinha, por exemplo, uma diminuição de disposição, se queixava de fraqueza, a libido dele estava baixa, a qualidade do sono dele também não estava boa. Então, assim, era um paciente que ele tinha... ele saiu de uma condição física que não era interessante, ele produziu uma outra condição física com menos tecido gorduroso, mas com uma qualidade de vida e com uma saúde menores. Então, perder peso a todo custo e no menor intervalo de tempo pode ser algo perigoso, pode ser algo nocivo, pode não surtir o efeito que você quer, tá? Deu uma pausa aqui, mas eu acho que voltou, mas vamos lá. Quando você retorna ao consultório... Bom, os pacientes que começam um tratamento, quando eles têm uma estratégia medicamentosa ou uma estratégia alimentar e medicamentosa, com uma rotina de treino pré-definida, eles devem buscar o atendimento médico, devem buscar fazer uma consulta de acompanhamento entre 6 e 8 semanas. Isso permite que a gente possa modificar ou periodizar as estratégias de tempos em tempos e faz com que o paciente não tenha um resultado aqui o corpo dele vai se acostumar, ou a gente faz com que esse paciente leve mais tempo para chegar a um platô. Quando ele faz as consultas de tempos em tempos, a gente consegue fazer modificações que façam com que a curva dele suba um pouquinho. O nome disso é princípio da elasticidade. Esse princípio ele é retirado da fisiologia do exercício e ele cabe muito bem nas estratégias alimentares e nas estratégias de treino. Então, muitas vezes, estratégias mais intensas, elas devem ser seguidas, às vezes, de pequenas pausas ou de mudanças de objetivo para que aquele paciente, em um segundo momento, consiga reestabelecer estratégias intensas e também ter resultado. Então, um paciente que esteja fazendo uma estratégia monótona, ele tende a seguir num fluxo para que ele tende a chegar num platô e não passar desse platô. Quando a gente consegue periodizar as estratégias, não só físicas, tá? Então não é só trocar o treino na academia, é trocar a dieta, é trocar muitas vezes os medicamentos que esse paciente está fazendo uso. E aí essas pequenas trocas permitem que ele tenha resultados ainda mais superiores, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Consigo melhorar meu colesterol e glicemia só emagrecendo? Consegue. Aliás, depende, tá? O quão ruim está o seu colesterol? Existe uma alteração de perfil lipídico importante? Existe uma dislipidemia importante? Muitas vezes só a troca dos alimentos que você faz uso já podem trazer benefício para você, tá? Então, assim, pacientes que fazem consumo de gordura saturada em grande quantidade, pacientes que não usam azeite de oliva ou castanhas, oleaginosas de uma forma em geral, que não consomem peixes, quando eles passam a consumir essas substâncias, eles têm uma melhora do perfil lipídico. Tá? Agora, com relação à glicemia, é importante a gente observar quais foram os resultados dessa glicemia, como foram medidos aqueles parâmetros. Aqueles exames eles já estão confirmados, eu tenho algum problema glicêmico, eu tenho algum descontrole nessa glicemia, aí sim eu vou precisar observar direitinho, vou precisar fazer os exames. Então, não substitui uma consulta médica, a consulta médica ela é absolutamente necessária para que você defina um diagnóstico. Quando você tem um diagnóstico, as estratégias que você vai realizar de tratamento, elas podem ser comportamentais e podem ser medicamentosas. Posso ter uma glicemia que só modificando a alimentação e fazendo treino eu posso ter um melhor controle dela? Posso, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Quero saber onde você atende, se atende convênio. Bom, gente, hoje eu atendo no Centro Clínico do Lago, numa clínica chamada Momento do Corpo. Eu sou sócio dessa clínica, os sócios são a doutora Valéria Valença, a doutora Valéria Coelho, o doutor Rafael, que é fisioterapeuta, a doutora Valéria é ginecologista, o doutor Rafael, ele é fisioterapeuta, ele trabalha muito com RPG, a especialidade dele é coluna, tá?
E a doutora Laudiene também é fisioterapeuta e ela faz, ela tem umas massagens, tem alguns procedimentos, faz depilação a laser, tem várias coisas interessantes lá na clínica. Nessa clínica, a gente só atende pacientes particulares. A gente não trabalha com convênio já há mais de 5 anos. Tá? O tipo de tratamento que é feito, ou o tipo de cuidado que a gente tem com o paciente, o tempo que esse paciente vai passar vai passar em consulta, ele é um tempo um pouquinho diferenciado. A gente fica com o paciente em cada consulta, então na primeira consulta e no retorno, em cada encontro o paciente fica durante 1 hora com a gente no consultório. Então nessa 1 hora isso permite que eu conheça o paciente a fundo, isso permite que eu tenha um contato com o quadro clínico de uma maneira mais profunda, isso permite que eu consiga passar para ele uma qualidade de informação que ele consiga compreender que as mudanças ou que as estratégias que ele vai executar, elas têm uma base, elas têm algo que vai realmente fazer diferença e vai contribuir para o processo de transformação daquele paciente. Beleza, deixa eu ver aqui se tem alguma outra pergunta aqui. Gente, muito engraçado, né? Nas lives, hoje eu trabalhei o dia inteiro com o computador, não deu nenhum problema. Durante a live, o computador desligou 2 vezes. Espero que não tenha dado tão na cara assim, os problemas técnicos que houve hoje, mas foi um prazer ter ficado com vocês aqui, foi um prazer ter discutido, ter falado um pouco sobre esse assunto. É uma coisa que é muito recorrente no consultório, tem muita, a sensibilidade do profissional que vai cuidar de você, ou que vai cuidar da sua saúde, ela é muito importante. Você precisa confiar muitas vezes no gosto daquele profissional. E você tem que sentir que ele entendeu ou que ele conseguiu compreender qual é o seu desejo. O seu desejo é algo importante, mas o papel do profissional é tentar colocar os seus pés no chão. O que você pode fazer? O que você pode ter de resultado? O tempo para isso, muitas vezes, vai depender da sua adesão às estratégias. Mas e se você fizer tudo certinho? Esse profissional ele consegue te dar uma estimativa de quanto tempo ou que tipo de resultado que ele pode ter? Isso é bem legal. Isso é bem... Isso traz uma segurança para o paciente, e o paciente que tem esse tipo de informação, ele aprende, é como se ele ganhasse mais confiança. Então, é algo que, com a experiência, a gente foi conseguindo montar. Então, hoje, as estratégias que a gente oferece para os pacientes, a gente consegue dizer para os pacientes o que se espera dos resultados dele em quanto tempo e com um nível de acerto bastante interessante. Lógico que a gente nunca vai apontar assim, você vai perder não sei quantos quilos, mas a gente dá faixas, a gente dá estimativas do quanto aquele paciente pode perder, por exemplo. Então, por exemplo, um paciente que vai iniciar a estratégia em que ele vai voltar daqui a 8 semanas. Um tipo de trabalho em que ele possa perder, por exemplo, 4 a 6 quilos de gordura, mantendo massa magra, é algo que é palpável, que eu posso realmente dizer para o paciente que se ele seguir aquelas estratégias, ele vai conseguir. E se esse paciente, por exemplo, fizer uso de álcool, por exemplo, e ele falar assim, nesse período aqui, se eu não beber, eu consigo realmente atingir o resultado? Esse paciente ele pode receber uma informação afirmativa dessa pergunta. Realmente você pode atingir aqui esse nível de resultado se você não beber. E se eu beber? Que tipo de resultado eu posso ter? No mínimo, metade. Você pode ter um resultado positivo? Pode, mas você pode ter, por exemplo, uma interferência muito importante. Tá? Hoje, da nossa rotina de consultório, um dos grandes vilões é o álcool. Um dos grandes vilões. Eles fazem com que as pessoas tenham comportamentos alimentares específicos, criam um ambiente metabólico mais propício para ganhar tecido gorduroso. Muitas vezes, quando a gente suspende apenas o álcool, o paciente ele já consegue ter uma resposta mais importante. Mas as pessoas são resistentes a suspender o álcool. Quem gosta de fazer uso não está muito propenso. Muitas vezes vai até ao consultório para querer uma estratégia em que o álcool esteja presente. Então, assim, milagre a gente não consegue, mas a gente tenta orientar para fazer da melhor forma possível.
Pessoal, quero agradecer a presença de quem ficou do começo até o final. É um prazer estar aqui, é um prazer falar para vocês. Eu gosto bastante de fazer esse trabalho. Isso tem trazido um nível de informação. Tem muitos pacientes chegando no consultório com um nível de informação mais bacana. Parece que eles vêm mais preparados para o que eles podem receber como orientação. E isso tem trazido uma satisfação diferente, é uma coisa diferente. Há 6 anos já eu trabalho com esse tipo de paciente. Muitas vezes a gente começa sempre o trabalho do zero. Muitas vezes agora eu estou começando o trabalho já com um paciente já mais propenso ou mais com uma qualidade de informação um pouco maior. Isso é sinal dos tempos, né? É uma coisa diferente também. É uma coisa que a gente não esperava, que eu não esperava acontecer tão cedo. E o fato de ter a pandemia, por exemplo, e essa necessidade de desenvolver essa parte digital, ela apareceu de uma forma mais forte e fez com que a gente trabalhasse. E a gente vai continuar trabalhando. Eu vou continuar trabalhando, tentando trazer mais temas para vocês, tentando trazer coisas interessantes. E eu queria que vocês deixassem sugestões. Se vocês quiserem saber mais a respeito de emagrecimento, ou se vocês querem saber mais a respeito de ganho de massa magra, por exemplo, tá? Uso de determinados medicamentos em específico, uso de suplementos, as diversas dúvidas que vocês têm, elas podem virar tema de live, tá? Então, pessoal, boa noite para vocês. Eu espero que tenham gostado. Tá? Qualquer coisa, deixa as perguntas aí que durante a semana a gente vai fazendo os stories e vai respondendo aos pouquinhos, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.